No dia do meu aniversário, minha família me expulsou de casa depois que me recusei a pagar a dívida de US$ 100.000 do meu irmão. Então eu me afastei e destruí a reputação deles com um único e-mail. Feliz aniversário, Liam! Disse minha mãe com uma voz animada e forçada, como se não tivesse acabado de me fazer sentir culpado por não ter me oferecido para pagar o empréstimo do carro do John uma hora antes. Eu estava sentado na ponta da mesa de jantar com uma fatia de bolo comprado no mercado à minha frente e cera meio derretida pingava de uma vela torta de 30 anos. Meu pai estava sentado à minha frente, desleixado, com um braço preguiçosamente estendido sobre a cadeira e o outro segurando uma cerveja. Meu irmão John, de 28 anos, desempregado e evidentemente avesso a responsabilidades, navegava no celular com uma das mãos enquanto enviava mensagens com a outra, usando seu novo iPhone que eu havia comprado. Então eu disse, pigarreando. Meu coração estava acelerado, mas tentei manter a calma. Precisamos falar sobre dinheiro. Papai grunhiu. Mamãe piscou. John não levantou o olhar. Não consigo continuar abordando tudo sozinho. Admito que estou tentando construir um futuro para mim. Pago a hipoteca da casa, as contas de luz, água e gás e as compras do supermercado. Paguei a segunda multa por dirigir embriagado do John no ano passado. Preciso reduzir o consumo. John olhou para cima. Você está agindo como se fosse caridade. Fiquei olhando para ele. Isso é. Ele riu. Uau! Certo então. Meu pai inclinou-se para frente, franzindo os olhos, como se eu tivesse acabado de ofender o Papa. Comece pela dívida de 6 dígitos do seu irmão. Esse é o verdadeiro problema, não é mesmo? Mamãe lhe lançou um olhar de soslaio, como se desejasse que ele não tivesse dito aquilo em voz alta. John ficou completamente imóvel. Não vou pagar isso, respondi em voz baixa. Isso não é minha responsabilidade. O quarto ficou gelado. Ninguém se mexeu. Papai se recostou, com os lábios contorcidos em uma carranca. Então ela disse, acho que já sabemos qual é a sua posição. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, meus pertences, incluindo roupas, livros, ferramentas e o laptop que usava para trabalhar como freelancer, estavam cuidadosamente organizados na varanda. As fechaduras haviam sido trocadas. Havia um bilhete pregado na porta. Reflita sobre o que você fez. Era só isso que dizia. Fiquei ali por um bom tempo, maravilhada com a caligrafia de minha mãe, que era nítida, precisa e inconfundível. Eu não bati na porta, não gritei, não chorei. Respirei fundo, peguei minhas coisas e fui embora. Em seguida, agendei uma mensagem. Na manhã seguinte, tudo mudou. Para entender como acabamos tendo um despejo no dia do nosso aniversário e recebendo um bilhete que mais parecia um tapa na cara, é preciso voltar 10 anos no tempo. Eu tinha 20 anos quando John destruiu seu primeiro carro completamente. É claro que eles estavam bêbados. Minha mãe chorou. Papai gritou. E eu, o filho primogênito com emprego estável e ficha limpa, paguei o guincho e emprestei a ele US$ 3.000 para os reparos. Ele nunca me devolveu o dinheiro. Era para ter sido um evento isolado, mas de alguma forma acabou se tornando um padrão. Quando John abandonou a faculdade, eu me culpei por não tê-lo ajudado com os estudos. Quando ele perdeu 3 empregos em um ano, aprendi uma lição sobre como algumas pessoas enfrentam mais dificuldades do que outras. Quando ele ultrapassava o limite da conta, minha mãe me chamava de sentimental e me fazia sentir culpada. Liam, querida, ele é seu irmão. Você não pode abordar este assunto apenas desta vez? Sempre fiz isso. Paguei o aluguel quando John foi despedido. Eu pagava o seguro do carro dele, que ele usava para ir a festas, enquanto eu ia a pé para o trabalho. Comprei mantimentos, paguei os impostos prediais dos meus pais quando eles atrasaram e ainda consegui pagar as aulas noturnas para me certificar em sistemas elétricos. Todo esse tempo, John passava os dias no porão trabalhando em música, sem fazer nada produtivo. Qual é a pior parte? Ele nem sequer fingiu que estava agradecido. Agiu como se fosse um direito dele. Liam estava ótimo, acrescentou ele, acenando com a mão como se fosse um caixa eletrônico sem rosto. Ele entendeu. É para isso que servem os irmãos mais velhos. Meus pais adoraram. Eu poderia ter me mudado. Entretanto, toda vez que mencionava isso, minha mãe ficava com os olhos marejados e dizia, esta casa só parece um lar com você nela. Meu pai costumava dizer, não faça drama, e lembrar-me que paguei apenas uma porcentagem dos custos, como o plano de celular, o que não era suficiente. E quanto a John, ele dava um sorriso irônico e dizia, por que ir embora se você está tão bem?
Sim, eu tinha uma vida boa. Trabalhava 60 horas por semana e mal via a luz do dia, enquanto meu irmão pedia dinheiro emprestado para comprar fones de ouvido novos. Eu pulava o almoço para economizar, enquanto meu pai usava meu salário para consertar o ar-condicionado e me incentivava a ser grata por não ter que lidar com um proprietário. Tudo explodiu 2 meses antes do meu aniversário. Eu havia acabado de chegar em casa depois de um turno de 14 horas, quando vi John preparando uma festa. O meu PC gamer, que eu havia montado peça por peça ao longo de 5 anos, estava na sala de lanjar, conectado ao sistema de som dele. Amigos dele dormiam no sofá. Havia garrafas de berbicha espalhadas pelo chão. Meu teclado estava grudento. Eu não gritei. Apenas desliguei tudo e guardei no meu quarto. Na manhã seguinte, minha mãe me deu uma bronca. Você o embaraçou, disse ela, com um tom sarcástico. Os amigos dele viram você fazendo um escândalo como uma louca. Eles estavam usando as minhas coisas, expliquei. Não é só a sua casa, retrucou ela. Tudo aqui é compartilhado. A palavra compartilhado me atingiu em cheio. Foi como um tapa na cara. Compartilhado como a hipoteca que paguei, as compras que fiz e a conta de luz que saiu da minha conta. Naquela noite, revisei minhas finanças. Eu estava quase lá. Com mais alguns meses de economia, eu conseguiria ir embora de vez. Então, John teve uma ideia genial de negócio, a negociação de criptomoedas. Ele investiu $25.000 do seu empréstimo estudantil que não pretendia pagar e perdeu tudo em 2 semanas. Ele culpou o aplicativo, o mercado e os amigos. Depois virou-se para mim. Você poderia me emprestar $10.000? Comentou, como se estivesse pedindo uma carona para a oficina só para me colocar de volta nos trilhos. Eu ri e, pela primeira vez em anos, recusei o pedido. Foi aí que o tom mudou. Eu não era confiável. Eu era egoísta, ingrato e elitista. Acha que é melhor do que a gente agora? Perguntou meu pai uma noite depois do jantar. Só porque você tem um pouco de dinheiro no banco? Eu não sou melhor, eu respondi. Estou cansada. Na manhã seguinte, John postou um tweet que ele presumiu que eu não veria. Ele dizia: algumas pessoas só cedem quando acreditam que podem controlá-la. Corte-as pela raiz e deixe sua verdadeira face aparecer. Ele recebeu mais de 300 curtidas. Eu não disse nada. Então chegou o dia do meu aniversário e, tola e inojentemente, acreditei que poderíamos manter as coisas amigáveis. Um jantar tranquilo, um bolinho, sem drama. Em vez disso, enfrentei uma emboscada. Meu pai não parava de me observar e me desafiando a tocar no assunto dinheiro. John fazia piadas sobre eu abrir meu fundo de confiança, que nem existe. Minha mãe sorria exagerado, como se pudesse manter tudo sob controle com um entusiasmo forçado. A situação saiu do controle quando finalmente declarei: não posso continuar pagando por tudo. Então comece com a dívida de 6 dígitos do seu irmão. Esse é o verdadeiro problema, não é mesmo? Mamãe lhe lançou um olhar de soslaio, como se desejasse que ele não tivesse dito aquilo em voz alta. John ficou completamente imóvel. Não vou pagar isso, respondi em voz baixa. Isso não é minha responsabilidade. O quarto ficou gelado. Ninguém se mexeu. Papai se recostou, com os lábios contorcidos em uma carranca. Então ela disse: acho que já sabemos qual é a sua posição. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, meus pertences, incluindo roupas, livros, ferramentas e o laptop que eu usava para trabalhar como freelancer, estavam cuidadosamente organizados na varanda. As fechaduras haviam sido trocadas. Havia um bilhete pregado na porta. Reflico sobre o que você fez. Era só isso que dizia. Fiquei ali por um bom tempo, maravilhada com a caligrafia de minha mãe, que era nítida, precisa e inconfundível. Eu não bati na porta, não gritei, não chorei. Respirei fundo, peguei minhas coisas e fui embora. Em seguida, agendei uma mensagem. Na manhã seguinte, tudo mudou. Para entender como acabamos tendo um despejo no dia do nosso aniversário e recebendo um bilhete que mais parecia um tapa na cara, é preciso voltar 10 anos no tempo. Eu tinha 20 anos quando John destruiu seu primeiro carro completamente. É claro que eles estavam bêbados. Minha mãe chorou. Papai gritou. E eu, o filho primogênito com um emprego estável e ficha limpa, paguei o guincho e emprestei a ele $3.000 para os reparos. Ele nunca me devolveu o dinheiro. Era para ter sido um evento isolado, mas de alguma forma acabou se tornando um padrão. Quando John abandonou a faculdade, eu me culpei por não tê-lo ajudado com os estudos.
Quando ele perdeu 3 empregos em um ano, aprendi uma lição sobre como algumas pessoas enfrentam mais dificuldades do que outras. Quando ele ultrapassava o limite da conta, minha mãe me chamava de sentimental e me fazia sentir culpada. Liam, querida, ele é seu irmão. Você não pode abordar este assunto apenas desta vez? Sempre fiz isso. Paguei o aluguel quando John foi despedido. Eu pagava o seguro do carro dele, que ele usava para ir a festas, enquanto eu ia a pé para o trabalho. Comprei mantimentos, paguei os impostos prediais dos meus pais quando eles atrasaram e ainda consegui pagar as aulas noturnas para me certificar em sistemas elétricos. Todo esse tempo, John passava os dias no porão trabalhando em música, sem fazer nada produtivo. Qual é a pior parte? Ele nem sequer fingiu que estava agradecido. Agiu como se fosse um direito dele. Liam estava ótimo, acrescentou ele, acenando com a mão como se fosse um caixa eletrônico sem rosto. Ele entendeu. É para isso que servem os irmãos mais velhos. Meus pais adoravam. Eles não faziam ideia de que eu vinha gravando tudo nos últimos 2 anos, incluindo cada pedido de pagamento pelo Venmo, cada fatura e cada transferência. Toda vez que eu ajudava alguém, eu guardava o recibo. Também guardei cada mensagem passivo-agressiva, cada tentativa de me fazer sentir culpada e cada vez que diziam, "Você está sendo..." A cena dramática em que implorei por limites foi gravada, salva e datada. Além disso, havia a carta que escrevi meses atrás, antes do meu aniversário, quando considerei ir embora pela primeira vez. Não era uma carta de despedida, era uma confissão sobre tudo. Contei como quitei minha segunda hipoteca sem avisá-los, pois o banco me ligou, não eles. Contei como descobri que John havia roubado minha identidade para solicitar um empréstimo pessoal de $15.000, que, graças a Deus, foi negado. No entanto, a consulta permaneceu em meu relatório de crédito. Meus pais sabiam disso e me aconselharam a não contrair dívidas. Família é família, comentaram eles. Eu estava presa, mas não estou mais. Naquela manhã, depois de ser expulsa da casa que eu havia pago, cliquei em enviar. Não enviei apenas para eles, encaminhei para toda a nossa família. Minha madrinha em Tampa, meu tio Rob em Nova Jersey, os parentes da minha mãe, os irmãos do meu pai, o grupo da igreja deles e todos os outros, junto com recibos, capturas de tela, extratos bancários, mensagens de texto, gravações de voz, tudo devidamente organizado. Anexei até uma planilha intitulada "O que Liam realmente pagou". A história se espalhou rapidamente pela família em menos de 1 hora. À hora do almoço, meu celular tinha 26 chamadas perdidas da minha mãe e 8 do meu pai. John não ligou, ele mandou apenas uma mensagem de texto. Você não precisava fazer isso. Estava um frio de rachar. Eu não respondi. Às 12h37, minha tia Silvia, que eu não via há anos, me enviou a seguinte mensagem. Que bom para você. Eu sempre soube que estavam te usando. Estou orgulhosa de você, querida. Depois veio a repercussão negativa. Aparentemente, a reputação dos meus pais em sua pequena bolha suburbana era mais importante para eles do que eu imaginava. A imagem da família ideal, unida e moralmente íntegra foi destruída. As pessoas começaram a fazer perguntas. Por que Liam estava pagando as contas enquanto John estava de férias? Por que o bilhete na porta parecia algo saído de um filme do Lifetime? Por que John comprou fones de ouvido, sapatos e fez novas tatuagens estando desempregado? Por que Liam morava no porão como um inquilino, mesmo pagando por tudo? Meu pai tentou se justificar. Estávamos dando estrutura para ele, informou um parente. Estava tudo combinado. Péssima ideia. Eu tinha anexado uma gravação da noite em que me expulsaram. Estava gravando com o celular que coloquei no bolso da jaqueta antes do jantar. A mensagem de voz era muito clara. Pai, então comece com as dívidas do seu irmão. Eu não vou pagar isso. Pai, agora saia. Mãe, pense no que você fez. Eles não podiam disfarçar. A gota d'água. Também registrei um boletim de ocorrência por roubo de identidade. Deixei passar da primeira vez, mas não deixarei mais. Quando a polícia chegou na casa de John para interrogá-lo sobre a tentativa de empréstimo fraudulento, a situação ficou tensa. Um vizinho filmou tudo. Havia vozes raivosas, uma porta batendo e John reclamando que merecia um descanso. Alguém, talvez minha mãe, gritou: "Nós avisamos para você não piorar as coisas." Esse vídeo foi compartilhado no grupo do Facebook do bairro. E assim, do nada, a família que costumava fofocar sobre os dramas alheios virou primeira página. Eu não vi acontecer. Estava ocupada demais me mudando. Mudei-me para o meu novo apartamento no centro da cidade. Um apartamento de 1 quarto sobre uma floricultura.
Tem luz solar tranquila pela manhã e uma cozinha sem cheiro de brigas anteriores. Paguei o depósito com o dinheiro que eu deveria ter guardado o tempo todo. Naquela noite, sentei no sofá, sem TV, apenas com meu laptop e comida para a viagem, e observei a loucura se desenrolar à distância. Eles tentaram me ligar de novo dezenas de vezes. Como não respondi, minha mãe apareceu no meu trabalho. Ela esperou no saguão, com os olhos vermelhos e carregando um Tupperware com meu prato favorito, como se o usasse há anos. Encontrei-a lá fora. Ela abriu a boca, mas eu a interrompi. Não vou voltar, expliquei. Calma, Lian, ela murmurou. Até fria. Você está destruindo esta família. Eu ri e respondi. Não, eu só parei de tentar mantê-la unida. Ela se encolheu, e pela primeira vez eu não me senti culpada. Foi então que tudo mudou. Não apenas a dinâmica familiar. Eu finalmente os enxerguei com clareza. Não como pais impotentes, nem como um irmão em apuros, mas como pessoas que tomaram decisões. Eles agora estavam repetidamente sentindo as repercussões. É estranho como o silêncio pode parecer mais alto do que os gritos. Pela primeira vez na minha vida, eu não acordava com o som da música DJ fazendo a parede vibrar, nem com meu pai tendo um ataque de raiva usando uma camisa polo. Não estava evitando os humores passivo-agressivos da minha mãe, esperando pelo próximo campo minado emocional. Em vez disso, eu experimentei o silêncio. De manhã, eu fazia café sem verificar se alguém havia usado o resto do leite. Podia deixar minha carteira no contário sem me preocupar com sua desaparição. Eu não precisava justificar cada compra, cada limite e cada respiração. Ninguém pedia dinheiro. Ninguém pedia explicações. Ninguém me mandava mensagens só para me manipular. No começo foi perturbador. Eu ficava esperando o silêncio acabar. Como se John fosse entrar pela porta, esparrar-se no meu sofá, com os sapatos nas almofadas e implorar para que eu o encontrasse de novo. Mas ele nunca apareceu. As ligações não pararam imediatamente. Minha mãe deixava longas mensagens de voz, com sua voz fraca e rouca, com culpa. Lian, isso não é você. Você sempre foi o forte, o que ajuda. Por favor, não deixe o orgulho arruinar nossa família. Papai mandou apenas uma mensagem. Você deveria estar orgulhoso de si mesmo. Eu não respondi. Com o tempo, as comunicações diminuíram e cessaram. 3 semanas depois de me mudar, recebi uma carta escrita à mão de John. Era surpreendentemente breve. Eu sei que cometi um erro. Eu estava apenas fazendo o que sempre me permitiram fazer. Mas agora tudo se voltou contra mim. Mamãe e papai estão em apuros. Ninguém mais fala conosco. Você destruiu tudo. Espero que tenha valido a pena. Sem desculpas, apenas acusações. Isso foi tudo que eu precisei saber. Eu não respondi. Em vez disso, comecei a trabalhar para restaurar o que tentaram me tirar. Inscrevi-me num curso intensivo de programação, algo que eu queria fazer há anos, mas que havia adiado por causa das contas. Comecei a trabalhar como freelancer à noite este mês, seivando para o futuro que eu desejava, não para o que me obrigaram a financiar. Encontrei amigos verdadeiros, pessoas que não pediam nada além de honestidade, que se preocupavam mais com quem eu era do que com o quanto eu ganhava. Entrei para uma academia de escalada local. Redescobri minha afinidade com o movimento e o risco, com me desafiar nos meus próprios termos, sem ter que arrastar pessoas que se recusam a mexer. A terapia também ajudou. Anos de ser a pessoa que resolve tudo deixam marcas invisíveis. Minha terapeuta se referia a isso como parentificação, que ocorre quando se espera que um jovem haja emocional e financeiramente como um adulto. Ela me ajudou a perceber que eu nunca fui egoísta. Eu estava exausta. Enquanto isso, na casa antiga, tudo desmoronou. Minha mãe precisava voltar a trabalhar. Ela detestava isso. Ela passou a última década administrando a casa com o dinheiro de outra pessoa, meu pai. Meu pai começou a beber mais. Aparentemente, ele teve uma discussão acalorada com um vizinho que perguntou sobre Lian. Pelo que ouvi, John finalmente conseguiu um emprego no posto de gasolina. Durou 6 dias. Depois ele culpou o gerente, como sempre faz. Os parentes distantes se afastaram. Tinham visto demais, ouvido demais. As evidências não corroboravam o mito de nossa pequena e feliz família. E eu não me importava. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava tentando consertar as coisas. Não fui ao jantar de ação de graças. Passei o dia com a família de um amigo que brincava à mesa em vez de pisar em ovos. Levei pastéis. Eles me chamaram de família, e era verdade. No Natal, recebi um cartão de minha madrinha. Dentro, havia um bilhete curto. Você merecia mais e finalmente conquistou isso. Tenho orgulho de você. Solucei enquanto o lia. Não porque eu estivesse triste,
mas porque pela primeira vez eu me sentia entendida. Sabe o que acontece depois de iniciar um incêndio em sua vida passada? Nada. Não há grandes explosões nem reconciliações de última hora. Há apenas silêncio. E essa é a coisa mais linda que já ouvi. Pela primeira vez em 3 décadas, meu telefone não tocou com mensagens que me faziam sentir culpada ou pedidos de dinheiro de última hora. Não houve ligações urgentes sobre o John ter perdido a carteira de motorista, o pai precisando de ajuda com o imposto de renda ou a mãe chorando porque não nos sentíamos mais como uma família. Eles esperavam que eu voltasse rastejando. Sempre foi assim. Presumiram que eu me sentiria culpada. Esperavam que eu me sentisse sozinha. Mas foi o que aconteceu. Eu me senti livre. Eu podia respirar. Podia ficar no meu próprio espaço, que eu havia pago, mobiliado e limpo, sem medo de que alguém roubasse minha comida, pegasse minhas chaves ou ameaçasse meu futuro. Carreguei minha família nas costas por tanto tempo que me esqueci de como era viver para mim mesmo, ser desnecessário, andar ereto. Eles me chamavam de espinha dorsal da família. Não, eu era o pavio, e agora que me fui, o fogo que acenderam ao meu redor só pode se espalhar de volta para eles. 2 meses depois do incidente, encontrei John. Claro, foi em um posto de gasolina. Ele estava atrás do balcão, com um crachá torto. Os olhos fundos. Ainda tinha aquela falsa arrogância, mas ela parecia desgastada, como uma pobre imitação de uma versão melhor de si mesmo. Liam, ele respondeu. Dei um sorriso irônico. Não esperava te ver na cidade. Apenas assenti. Ele se inclinou para a frente. Sabe, você realmente estragou tudo para eles, não é mesmo? Pisquei. Quer dizer, quando eu parei de pagar a dívida dele? Ele deu os ombros. Eles ainda estão lidando com as consequências. Você realmente fez uma bagunça. Olhei nos olhos dele. Você está confundindo arrumar a minha vida com arruinar a sua. Então paguei a gasolina e o deixei boquiaberto na porta, como se não pudesse acreditar que eu havia ido embora. Ele ainda não entendeu. Nenhum dos dois entende, pois pessoas como John não aprendem com as consequências. Não, até o dinheiro acabar, os holofotes se apagarem, e eu não vou ficar por perto para ver como isso termina. O que ninguém conta sobre sair de uma família disfuncional é que a distância não é o que dói. O que dói é a compreensão de que você nunca foi amado incondicionalmente. Você era valorizado por seu silêncio, sacrifício e conta bancária. Mas amor sem respeito não é amor, é uma forma de pressão. Então, quando me perguntam se eu voltaria a falar com eles, não hesito, porque finalmente me valorizo mais do que a aprovação deles. Antes, eu desejava a aprovação deles tanto quanto o ar que respiro. Eu me importava com cada boa nota, cada promoção, cada empréstimo que eu pagava. Havia uma esperança fervorosa de que desta vez eles me notariam. Entretanto, eles só viam o que eu podia fazer por eles. Nunca souberam quem eu era por trás disso. Agora, eu me vejo. Um homem que pagou 3 hipotecas que não eram suas. Um homem que ficava acordado até tarde para dar aulas particulares ao irmão que nunca se esforçava. Um homem que mantinha as luzes acesas em uma casa que sempre o fazia se sentir um visitante. E finalmente, ele declarou: chega. Criei uma nova vida, do zero. Desta vez, a base não é a culpa ou a responsabilidade. É sereno, é uma decisão, é minha. Passo meus fins de semana fazendo trilhas, lendo e assistindo a aulas. Estou aprendendo fotografia, algo que venho adiando há anos por causa de outras obrigações financeiras urgentes. Estou namorando alguém que não precisa ser salvo, que pergunta como foi o meu dia, e não me chama de egoísta por impor limites. Às vezes, à noite, deito na cama e fico relembrando o jovem que eu costumava ser, aquele que caminhava com cautela por sua própria casa, que entregava o salário de forma ritualística e acreditava que se trabalhasse muito o suficiente, seria amado da maneira correta. Então, eu sussurro: você conseguiu sair. Você conseguiu. Você não deve mais silêncio para eles. Deixe-os tagarelar. Permita que distorçam a história, que me rotulem de ingrata, teatral e cua. Porque eis a verdade. Eles nunca falarão em público. Sem mim, o sistema deles falhou. Suas mentiras foram ineficazes. Sem mim, a verdade acabou vindo à tona, alta, crua e inegável. E eu nem precisei gritar. Eu simplesmente fui embora. E, ocasionalmente, o ato de desobediência mais silencioso é manter a porta trancada.